eu estava retirando umas plantas da chuva e essas duas belezuras me chamaram a atenção. Primeiro, elas estão muito belas, são duas plantas que eu já estou com ela há uns 3 anos. Quando eu consegui elas, ela tinha mais ou menos 5 a 6 meses. E já faz mais ou menos 1 ano que eu não faço levantamento de caudex. Nessas plantas eu nunca cortei a sua raiz principal. Eu deixei elas crescerem à vontade, para que possamos ver como é que elas ficam, sem fazer a poda da sua raiz principal. Mas esse assunto nós vamos tratar em outro vídeo. Uma coisa interessante, eu estou mais ou menos com uns 4 vídeos com o roteiro pronto. Mas geralmente eu não consigo seguir aquele roteiro, certo, gente? Parece que as plantas não querem que eu siga aquele roteiro. Elas são o roteiro. Hoje, por exemplo, eu estava tirando umas plantas que aqui está chovendo muito, então eu trago meus métodos de proteção. Mas hoje essas plantas me chamaram a atenção com outra coisa, porque eu tinha feito umas experiências, então eu fiz para mostrar para vocês. E valeu a pena. Como hoje eu estava observando as mesmas e vi que já tinha um bom resultado, já estava passando do tempo, então hoje era dia de fazer vídeo. É como se essas plantas me mostrassem o dia e o assunto de fazer o tal vídeo. Então resolvi dar atenção às mesmas. São belas plantas, né? Olha como é que tá essa planta. Essa planta aqui, o caudex dela é daqui para cima, ó. Isso aqui é tudo raiz, ó. Embaixo aqui deve estar uma maravilha. Essa daqui é o que eu queria fazer, aquele camarão bem gigante, mas ele está mais para uma lagosta, por conta do tamanho dele e o formato. Então, como elas estão merecendo também um vaso à sua altura, eu vou fabricar o seu vaso e quero fazer para vocês ver. Mais uma vez eu vou falar sobre a alporquia. Se eu fiz a experiência, deu certo, então eu preciso mostrar para vocês. É isso mesmo, o que vocês estão vendo aqui, ó, foram alporquias que eu fiz com a fita isolante. No vídeo de número 5, eu mostro para vocês como é que eu faço minhas alporquias, fazendo um corte na planta, como eu mostrei para vocês. Quem não observou, vai lá no vídeo de número 5 que você vai entender detalhadamente como é que você vai fazer uma alporquia. Eu mostro como fazer o corte e como colocar o mesmo para enraizar. Eu fiz a experiência de como enraizar com fita isolante. Isso mesmo, eu vou começar a retirar aqui que eu vou mostrar para vocês. Já está riando os galhos aí que estava com escora e como eu retirei, eles começam a riar, certo? Olha, já está até um pouco cicatrizado porque passou do tempo. Essa é aquela fita isolante que é usada em fios elétricos. É aquela fita preta que tem um lado adesivo. Então eu fiz alporquias nessa planta aqui com essa fita e eu tive um bom resultado. A diferença dessa para aquela outra onde eu coloco um substrato é que eu mostro no vídeo de número 5. Lá eu coloco um substrato envolvido num pequeno pedaço de papel e ele é coberto com um plástico, onde o galho vai enraizar naquele substrato. Então quando eu retiro, eu já retiro o substrato com as raízes dentro. Eu não preciso quebrar nenhum tipo de raiz. E nem as raízes ficam expostas. Aí elas desenvolvem muito mais. A diferença que eu achei para essa alporquia feita com a fita isolante é porque não tem o substrato. Quando tem o substrato, ela sai raízes grossas e ali sai raízes finas, certo? Como está nessa foto aí. Aqui eu observei que ela sai mais raízes grossas, porque não tem o substrato, então ela não produz aquelas raízes finas, que são as raízes capilares. Mas mesmo assim, eu consegui enraizar. Esse vídeo eu vou fazer o contrário, eu vou começar pelo resultado, tá? Já que é bom, tá aqui, olha, as raízes saindo. Eu vou tirar essa fita isolante aqui, eu vou mostrar tudo para vocês. Eu sei que a câmera aí não está mostrando tudo de perto, certo? Mas eu vou tirar foto e eu vou mostrar de uma por uma aqui, para que vocês possam ver o enraizamento. Então, quando eu estava fazendo essas alporquias aqui, que eu estava colocando essa fita isolante, sempre a gente tem mais uma ideia, né? Então a ideia que me veio na cabeça, se presta com a fita isolante, então presta com qualquer sacola plástica preta que consiga gerar um ambiente escuro aqui e a planta entenda que tem um substrato que está escuro, onde isso ajuda muito no enraizamento. Então aqui eu fiz também, ó, eu fiz uma alporquia aqui com sacola plástica.
tá bem ajeitadinho, que eu precisei dar uma ajeitada porque passaram mais tempo do que a outra alporquia. A alporquia que eu coloco o substrato envolvido no papel, eu tirei com 35 a 40 dias no máximo, tá? Essas daqui estão com 60 a 70 dias, demorou bem mais. Então aí eu cheguei a concluir que é a falta do substrato. Se tivesse substrato aqui e umidade, então aqui teria desenvolvido bem mais raízes. Eu fiz aqui, né? No plástico também, gente. Eita, essa não tem aberto, ficou legal, olha. Muito bom. Essa aqui faz mais ou menos, olha, um mês que eu precisei fazer uma revisão, porque o plástico estava tudo caindo, certo? Mas aqui cresceu bem mais de um mês pra cá, ó, saiu umas raízes finas aqui, ó, que eu não esperava. Eu vou tirar foto para mostrar para vocês. Não, simplesmente, ó, no lugar da fita isolante, eu fiz aqui, eu cortei aquela sacolinha plástica das pretas e dei várias voltas, em torno de 5 a 6 voltas, certo? Sem apertagem. Eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer o corte e vou mostrar para vocês como é que eu vou enrolar isso aqui. Eu acho que deu certo fazer um vídeo mostrando primeiro o resultado. Então aqui já estou cortando os galhos, né, ó. Isso aqui, ó, já está bem enraizado. Eu já tirei os galhos dessa que estava na alporquia. Já tirei isso aqui também, olha, já tem uma boa raiz. E tem essa aqui também, ó, tá com uma boa quantidade de raiz aqui embaixo, certo? Então o que é que eu vou fazer com essas mudas? Eu vou deixar uns 5 dias para que elas possam cicatrizar e depois eu vou plantá-las no vasinho inteligente. Eu acho que eu vou aproveitar, vou tirar esses outros galhos também, que eu quero aproveitar para fazer uma poda nessas duas plantas. Eu quero começar a trabalhar a copa dela. Esse galho aqui, ele já ia sair umas raízes, mas a fita saiu do lugar e não saiu, enraizou todo, mas eu consigo terminar de enraizar ela aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui ia sair raízes. Olha, aqui nessa região ia sair raízes, tem até uma pontinha aqui, ó. Mas a fita afastou e eu não recoloquei, aí por isso ela cicatrizou. Mas aqui eu consigo enraizar ela facilmente na areia. Ó, vai ficar uma planta muito linda. Aproveitando aqui, depois eu vou fazer um levantamento de cauda, que isso vai ficar muito bonita essa planta. Então aqui qual é a ideia? Eu deixo aqui, olha, um tamanho de galho desse, certo? E corto. Aqui vai nascer 2 ou 3 galhos. Quando tiver mais ou menos com esse tamanho, eu corto também. E assim sucessivamente essa planta vai crescendo muito bonita. Então vamos a essa outra aqui. Essa planta aqui eu deixei esses galhos para mostrar para vocês o que é que eu tinha feito aqui nessas alporquias. Essa foi bem mais simples. Simplesmente eu vou dar um corte no galho. O corte que eu vou fazer aqui, olha gente, não é na horizontal nem é na vertical. Eu vou fazer numa diagonal subindo, tá, no galho. Então eu vou fazer esse corte e aí vou colocar a fita. Eu vou girar aqui, vou deixar o corte bem de frente para vocês, que eu quero que vocês entendam. Eu vou cortar aqui, ó. Deixa eu ir aqui cortando, que tem que ser com cautela para a gente não ultrapassar e cortar o galho, né? Aqui devagarzinho a gente vai conseguindo. Pronto, acho que aqui tá bom. Olha, eu fiz um corte aqui mais ou menos 2/3 do galho, tá? Olha, ficou quase só a casca, ó. Dá para abrir mais um pouquinho aqui. Pronto, olha só, olha, ficou esse corte aqui em V, certo? Se eu soltar aqui, esse galho arreia agora, que eu já cortei, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho de fita isolante, ó. Mais ou menos um pedacinho com 15 a 20 centímetros, certo? Essa fita isolante usada em produtos elétricos. Vocês lembram que naquela alporquia, quando eu faço o corte, eu coloco uma pedrinha, um pedacinho de madeira antes de colocar aquele substrato? Então aqui eu não vou colocar aquilo, eu vou colocar a ponta da fita, gente, ó. Eu vou passar aqui dentro do corte, certo, que eu dei. Eu vou fechar o corte com a fita e vou dar simplesmente aqui umas 2 ou 3 voltas. Quando vão se usar essa fita em fios elétricos, o pessoal estica ela para que ela tenha uma melhor adesão, certo? Mas aqui a gente não pode fazer isso. Aqui a gente vai só enrolar, ó. A gente vai enrolar e vai deixar ela, ó, sem apertar, certo? Para dar espaço para as raízes sair. Só isso. Aí você me pergunta, e como foi que você fez com o plástico?
O plástico, ó, simplesmente a gente corta uma tirinha de plástico também. Eu fiz a mesma coisa, só que enquanto a fita eu dei umas 3 voltas mais ou menos, o plástico eu dei mais volta, eu dei em torno de umas 8 voltas. Porque o plástico ele tem um pouco de transparência, então se você der mais voltas, você consegue deixar mais escuro, certo? Então eu fui aqui, ó, e dei várias voltas. Eu usei o plástico e eu usei em outros, eu usei a fita, certo? E eu gostei muito do plástico. O plástico, olha essa foto aí, ó. Ficou interessante essa alporquia. Eu achei mais interessante a alporquia feita com plástico do que com a fita isolante, porque facilmente as raízes levantou a ponta da fita isolante. Então quando entrou claridade para as raízes, então inibiu seu crescimento. E o plástico, como ele é mais flexível, ele fez aquela buchinha e ficou uma quantidade de raiz no local só. Eu gostei. Mas esses galhos aqui eu não vou deixar isso aqui, porque essa planta eu vou fazer uma poda na sua copa. Eu não quero deixar esses galhos aqui não. Eu quero que saia galhos novos para fazer a mesma coisa como eu falei na outra. Esse galho aqui eu vou separar ele e eu consigo enraizar ele na areia. Então, 4 galhos com esse que eu vou tirando, né? Esse daqui eu não sei se eu tiro, ele tá com uma floraçãozinha ali, eu vou deixar. Eu vou podar ela aqui. Esse galho não vai prestar. Esse aqui também vai precisar de uma poda. E essa dali eu vou deixar. Então, aproveitei para podar a nossa planta. Fiz 4 mudas de galho em cada planta dessa. E achei muito legal essa experiência. Porque a alporquia já é muito prática. Você não perde o galho, porque você só corta o galho quando tem raiz. Não tem raiz, então você deixa lá, ajeita a alporquia novamente, tira a casca, certo? Dá o corte e faz alguma coisa que você consegue enraizar. Então é diferente de você cortar um galho para você colocar na areia. É muito incerto, porque nós trabalhamos e a maioria não tem tempo para estar todo dia olhando esses galhos. Então na alporquia você já tira enraizado. Quando você passar para a areia, você já tem 99% de chance desse galho pegar. Então o próximo trabalho que eu vou fazer com essas plantas vai ser fazer um levantamento de caudex. Mas para isso eu não vou colocar ela mais nesses vasos plásticos. Eu vou fazer um vasozinho de cimento, no qual eu estou preparando para fazer um tutorial de como fazer vaso para vocês. Eu tive a ideia de ensinar para vocês de como ver a planta e você mesmo idealizar qual vaso é necessário para tal planta. Mas se você quiser avaliar nosso trabalho dando aquele likezinho, nós já lhe até agradecemos. É o mínimo que vocês possam fazer pelo nosso canal, para que ele tenha um bom desenvolvimento. Então aqui, com mais um trabalho concluído, eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus, até o próximo e tchau!